este é o nosso problema de minimização para ser resolvido pelo método simplex, ok? Então, aqui está o nosso problema de minimização e o primeiro passo, colocá-lo na forma padrão. Então, façam para corrigir na sequência. Continuando, temos aqui a nossa forma padrão. Lembrando, o que é colocar o nosso problema na forma padrão? Observar se os B's estão todos positivos, coisa que não ocorreu nesta segunda restrição, onde eu tinha menos 50 no valor do B. Então, neste caso, o que foi feito foi multiplicado toda a restrição por menos 1, certo? Então, a gente vai ficar com menos x1 mais x2 menos x3 menor ou igual a 50, certo? As nossas variáveis têm que ser todas positivas, o que já ocorreu, certo? Então, com isso não precisamos mexer. E a inclusão das sobras, que é o que foi feito aqui. Como as nossas restrições ficaram todas de menor ou igual, porque a partir do momento que eu multipliquei aqui também ficou menor ou igual, eu adicionei o valor das sobras, porque essa parte ela é menor do que 600. Eu tenho que somar uma parcela para igualar a 600. Então, por isso que a gente soma as nossas sobras. E as nossas variáveis são todas positivas, certo? Aqui está a forma padrão de um problema de minimização. O próximo passo, colocar ele no quadro do simplex. Continuando, montamos o nosso quadro. Como que foi feito isto? Pegamos os valores da nossa função objetiva, os coeficientes, e colocamos numa primeira linha. É desta maneira que eu trabalho, pode diferir de livros que tenham de outra maneira, onde muitas vezes a função objetiva é colocada na última linha, ou ela é igualada a zero e fica com os coeficientes aqui negativos, com o valor inverso, ou só trabalha com problemas de minimização. Aí cada autor trabalha da sua maneira. Para nós, a gente tanto vai fazer de maximização, que já tem um outro vídeo também disponível, como de minimização da mesma maneira, certo? Então, nós simplesmente copiamos os coeficientes que estão multiplicando as nossas variáveis e preenchemos os coeficientes na função. Fizemos isso para as outras linhas também. Quantas linhas são necessárias? Quantas restrições eu tiver aqui no meu modelo original? 3 restrições, 3 linhas. Certo? Da mesma maneira, copiamos os coeficientes que estão multiplicando cada uma das nossas variáveis e preenchemos o nosso quadro, tá? Feito isto, temos o nosso quadro montado. O quadro montado, o primeiro passo do método simplex é encontrar a nossa solução básica inicial. A nossa solução básica inicial é encontrada quando? Quando nesta matriz que a gente encontra aqui, excluindo aqui a nossa linha da função, eu encontro a minha matriz identidade. De que tamanho ela tem que ser? Do número de restrições que eu tenho, uma matriz quadrática. Então, eu tenho uma matriz quadrática 3 por 3, que ela se encontra aqui. Então, na realidade, o que está tendo solução do meu problema neste momento é que S1 está valendo 600, S2 está valendo 50 e S3 está valendo 100. Então, em cada uma dessas linhas, eu associo a nossa variável que está na base, certo? Se as 3 variáveis de sobras estão na base, significa que as 3 variáveis originais do meu problema estão fora da base. Se estão fora da base, estão com valor igual a zero. Desta maneira, a minha função objetivo, se todas as variáveis são zero, vai ser igual a zero. Lembrando, neste espaço, nesta célula, aqui vai se encontrar o valor da função objetivo, só que com o sinal trocado, certo? Da maneira como montamos o nosso simplex, isto acontece. Tá ok? E aí a gente parte para o nosso teste de otimalidade. Ou seja, eu vou perguntar para o meu quadro se nós já estamos no ótimo ou não do nosso problema. O nosso problema é de minimização. Então, eu tenho que buscar nos coeficientes aqui da nossa função objetivo um valor que minimize mais ainda a nossa função objetivo. Então, assim, o valor por enquanto é zero, então a gente está em busca de valores negativos para essa função objetiva.
Óbvio que se eu pegar um coeficiente positivo, ele vai aumentar o valor da minha função objetivo. Então, a gente tem que procurar por coeficientes negativos. E qual que entra? Aquele que for o menor dos negativos. Então, no nosso caso, a gente só tem um negativo. Quem entra na base vai ser o x3 e quem sai da base é o bloqueio, certo? Então, vai entrar o x3 e vai sair o bloqueio, que é formado pelo mínimo entre 600 dividido pelo coeficiente que está na coluna da variável que está entrando, 600 dividido por 10. Eu teria 50 dividido por menos 1, só que eu não trabalho com bloqueios negativos, porque isso significa que a variável x3 que está entrando na base iria receber valores negativos atribuídos a ela. E nós não podemos, porque nós definimos inicialmente, por se tratar de um modelo de programação linear, que eles têm que ser positivos. Então, eu não posso fazer um bloqueio negativo, da mesma maneira que eu não posso também comparar a terceira, por se tratar de um bloqueio negativo. Então, só me restou esta. Então, a nossa variável que vai sair da base vai ser o S1, onde eu tenho esses coeficientes. Se o x3 está entrando e o S1 está saindo, o nosso pivô vai ser este 10 aqui. E aí o nosso pivô tem que ser igual a 1. Então, nós vamos fazer a nossa iteração agora, trabalhando para deixar o nosso pivô igual a 1. Vou dividir toda a linha por 10 e eu vou fazer as iterações aqui, os cálculos, para obter 0 nas demais posições dessa coluna. Porque a coluna que está entrando tem que ficar semelhante à coluna da nossa variável S1 aqui, que está saindo. Então, se aqui vai ficar o 1, aqui tem que ser o 0, aqui tem que ser o 0 e aqui tem que ser o 0. Ok? Lembrando que as operações que eu posso fazer é multiplicar a linha do meu pivô por um escalar, seja ele positivo ou negativo, e sempre somar com a linha seguinte, ok? Mãos à obra para a primeira iteração. Continuando, então, aqui foi feita a primeira iteração. Como que foi resolvido? Lembrando, a variável que está entrando é o x3, que vai entrar no lugar aqui do nosso S1. Aqui ela já aparece o nosso x3. Eu identifico o meu pivô como sendo a interseção da coluna que entra com a linha que sai. Esse 10 tem que ser transformado em 1, por ser o nosso pivô. Dividir a linha toda por 10 e que está aqui. E aqui vai um conselho. Trabalhem e mantenham as frações, porque fica mais simples e evita que você carregue pequenos erros se você cair numa dízima periódica, por exemplo, numa divisão. Tá certo? Façam as contas com as frações, certo? Bom, eu tenho que zerar esse 1, menos 1 aqui. Se aqui o meu pivô já é 1, eu vou pegar esta linha, e vou somar com a linha aqui do S2, que me gerou essa nova linha do sistema equivalente para o S2. Da mesma maneira, foi pego a linha aqui do x3, que é do nosso pivô, e eu somei com a linha do S3, porque aqui a gente tinha menos 1. 1 positivo do nosso pivô com o menos 1, ficou o 0 desejado aqui que nós queríamos. Então, com isto, com as contas adequadas, os cálculos, a nossa nova linha do S3 foi formada por esses coeficientes. E a nossa função objetivo está aqui resultada. De onde que surgiu? Porque o valor que nós tínhamos aqui no menos 5 também tem que ser 0. Lembrando sempre, a coluna que entra tem que ficar com a cara da coluna que está saindo. Então, aqui, no lugar do menos 5, eu tinha que ter esse 0 aqui. Para isto, pegamos esta linha aqui já do nosso pivô igual a 1, multiplicamos por 5 e zeramos aqui o coeficiente do x3, que era o esperado. Com isso, vejam, eu peguei esse 60, multipliquei por 5 e somei com 0. Deu 300 positivo. Só que lembrando sempre, aqui é o valor da nossa função objetivo com o sinal trocado. Então, na realidade, a nossa função objetivo está tendo o valor de quanto? Menos 300, certo?
os cálculos, vamos novamente para o passo 1 lá do nosso simplex. Testes de otimalidade. Eu já estou no ótimo? Lembrando, nossa função objetivo, nosso objetivo era minimizar. Então, eu teria que ter aqui, procuro por coeficientes negativos que possam reduzir ainda mais o valor da minha função objetivo. Neste caso, só estamos com valores positivos, então significa que eu já atingi o meu ótimo. Se eu atingir o meu ótimo, qual é a solução do meu problema? Bom, a solução vai ser o nosso z vai ser igual a menos 300, porque lembrem, sinal trocado, ok? O nosso x1, ele está fora da base, então é igual a 0. O x2 também está fora da minha base, então ele também tem o valor de 0. O x3, ele está na base, então ele tem o valor de 60. S1 está fora da base, então tem o valor de 0. O S2, que está aqui na base, tem o valor de 110. E o S3, que está aqui, tem o valor de 160. Então, assim, vocês terminaram uma interação. Já é possível vocês corrigirem se está correto o exercício de vocês. Como? Substituindo os valores das variáveis no seu modelo e identificando se os valores das sobras estão batendo, se o valor da função objetivo está batendo, certo? Fala galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal Facilita a Produção. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui, se inscreve e fica de olho que a gente vai estar sempre trazendo novidades fresquinhas aqui para vocês.